amém. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém. Abra sua Bíblia comigo, amado irmão. Se os irmãos puderem permanecer de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1. Vou pedir ao Miguel que me dá um pouquinho de retorno, Miguel, por favor. Zaqueu, o publicano. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver Jesus, quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura, e correndo diante subiu a figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando desceu e o recebeu com júbilo, e vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Tome o seu assento, por favor. Se você puder e ainda não o tiver feito, cumprimenta esse irmão bonito que está do seu lado, diga para ele: paz do Senhor, irmão. Diga para ele assim: eu vou lhe dar uma missão. Diga com autoridade, diga: eu vou te dar uma missão. No próximo culto, você vai trazer um visitante, em nome de Jesus. Queridos, nós temos um texto bíblico muito conhecido de todos nós. É um texto que muitos pregadores já pregaram sobre ele, mas isso não é um problema, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E hoje eu quero falar sobre reconhecer suas limitações. Reconhecer suas limitações. O ser humano, ele tem limitações, e é isso, pastor Hudson, que nos faz ser seres humanos. Imagine você que se nós não tivéssemos limitações, nós não seríamos humanos. O que nos faz ser humano e ter a humanidade em nós é justamente as nossas limitações. A Bíblia diz que Zaqueu, um homem que exercia uma função pública de cobrador ou chefe dos cobradores de impostos, ele era chefe dos publicanos. Ele por si só já não era uma pessoa muito querida, porque todo mundo via Zaqueu como uma pessoa que estava, e aí eu preciso dizer que os judeus neste momento, pastores, estavam sobre a tutela jurisdicional de Roma. Então o judeu não podia fazer nada sem antes consultar Roma, e consequente ele precisava pagar imposto de tudo que ele produzia. Agora imagine você que Israel havia perdido o que se chama de soberania. Ele não era mais um país soberano. Eles viviam sobre a égide de Roma e pagando altíssimos impostos. E Zaqueu tinha a incumbência de organizar. Sabe quando chega o início do ano e você tem que declarar o seu imposto de renda? Era mais ou menos a função de Zaqueu. Ele era um funcionário da Receita e, consequente, como disse, um homem que não era quisto, não era querido por ninguém. E aí ele ouviu dizer, alguém chegou até ele e disse: olha,
Jesus vai passar por aqui. Jesus vai passar por aqui. E ele falou, veja o que diz a Bíblia, nós vamos caminhar pausadamente. E procurava ver quem era Jesus. Irmão, o cristão nunca pode deixar de ter curiosidade em saber quem é Jesus. Porque você vai viver até o arrebatamento da igreja, ou até Jesus te buscar, e você não vai conhecer Jesus 100%. Sempre vai ter uma coisa que Jesus quer lhe mostrar em segredo. Você pode dar glória a Deus nesta noite? Ele disse, olha, eu preciso ver quem é esse Jesus, mas ele não podia. Agora eu preciso trazer uma informação preciosíssima aos irmãos. Por que Zaqueu não podia, pastor? Ele era um homem de condição financeira próspera. O que impedia Zaqueu de ver Jesus não era a condição monetária que ele tinha. O que impedia Zaqueu de ver Jesus não é porque Zaqueu não tinha condições de ver ou de comprar talvez o ingresso na melhor arquibancada. Não era isso. É porque o que chama, aleluia, a atenção de Deus em nós, ou de nós em Deus, não é o que temos, mas quem nós somos, aleluia. Vou repetir novamente, o que chama a atenção de Deus ao seu respeito, não é o que você tem, mas sim quem você é. Então ele era um homem que tinha condição, mas ainda assim tinha uma limitação física. Veja bem, a Bíblia diz, ele procurava ver Jesus e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. É interessante, porque eu posso, e a gente vai aprender muito sobre isso, eu posso criar uma conjectura bíblica, desde que eu não forme uma heresia. Eu imagino, pastor Hudson, que Zaqueu tentou comprar uma conversa particular, quem sabe, com Jesus. Ele tinha condição para isso. Só que Jesus não era movido por isso, e a multidão queria ver Jesus, e ele tinha chegado por último. E ele tentava de todas as maneiras enxergar, só que a multidão, Jesus estava lá na frente e ele estava cá atrás, tentando enxergar Jesus e não conseguia de forma alguma, e ele queria por qualquer maneira ver Jesus ao ponto, e aqui nós vamos dar uma pausa, ele correu adiante. Tem pessoas que deixam de querer ver Jesus por qualquer coisa. Tem pessoas que desistem de ser servos de Deus por qualquer luta que aparece na vida dele. É qualquer problema que aparece, ele já não quer mais vir à igreja, ele já não quer mais fazer parte dos santos. Mas Zaqueu não, ele disse, eu não consigo ver daqui, eu vou passar correndo adiante. Veja, correndo adiante. Ele empregou aqui um esforço físico e disse, se não dá para ver daqui de trás, eu vou passar lá para frente, mas eu não abro mão de ver Jesus de forma alguma. Eu não posso, irmão, a qualquer luta que eu passe, desistir da minha fé. Eu não posso, em hipótese alguma, em face de qualquer momento difícil, eu falar, isso não é para mim não. Eu sou pequeno, olha o tanto de gente na frente. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de fila, pastor. Fila não é algo que me agrada muito. E eu acho que não tem ninguém aqui que gosta de pegar fila. Só que Zaqueu, ele não tinha o que fazer. Chega momentos na nossa vida, e Jesus está falando com alguém aqui, que ou você toma a decisão de passar na frente dos seus problemas e dos obstáculos que lhe impede de ver Jesus, ou você vai perder a bênção. Chega um momento da sua vida que ou você decide, é decisão, é escolha.
Quando eu era menino, disse Paulo, eu falava como menino, agia como menino, mas agora eu passei a ser homem e eu tenho que ter atitude de homem. Chega de transferir aos outros aquilo que é uma responsabilidade sua. E a gente é expert em arrumar desculpas. Ah não, eu não vou mais por isso. Ah não, eu não vou fazer mais por conta disso. Ah não, eu não vou mais fazer isso por conta disso. Não, irmão, de desculpa o mundo está cheio. A palavra é um pouco pesada, mas é necessária. De desculpa o mundo está cheio, pastor. De desculpa para não servir a Deus, todo mundo tem alguma. Se eu pegar o telefone e ligar para os irmãos que faltaram no culto hoje, cada um vai ter uma desculpa diferente. Chegou alguém aqui em casa. Ah, mas me deu uma dor de cabeça. Eu me lembro que eu estava pastor em uma igreja. E tinha uma irmã que essa irmã ela não prosperava, ela não ia para frente de jeito nenhum. E aí eu fiquei encucado com aquilo. Um dia ela veio me pedir oração ao término do culto. E ela trouxe um envelope na mão. E disse: pastor, ora por mim, porque eu já fiz de tudo, mas nada dá certo na minha vida. Aí eu trouxe um pedido de oração para o senhor. O senhor ora por mim? Eu falei: claro, minha irmã. Peguei o envelope e levantei. Quando eu levantei o envelope abriu e caiu uma telecena, pastor. A irmã estava pedindo oração para ganhar na telecena. Então, meios errados geram circunstâncias erradas que não vão resolver o teu problema. Zaqueu não foi viver de desculpa. Ele disse: eu vou correr na frente, vou chegar lá primeiro. Mas isso não era o suficiente. Ele disse: agora tem uma coisa, se eu ficar aqui do jeito que eu estou, ele vai passar e eu não vou ver ele de novo. Faça o seguinte, eu vou subir nessa figueira brava e vou ficar daqui olhando. Ele não, agora vamos aqui comigo, vamos pensar. Qual a possibilidade de alguém passando em meio a uma multidão enxergar alguém em cima de uma árvore, pastor? É zero. Ele não estava interessado que Jesus visse ele. Vou dizer novamente. Ele não estava interessado, Jesus me deu algo profundo aqui agora. Ele não estava interessado que Jesus o visse, ele estava interessado em ver Jesus. Ele não estava interessado que o Senhor o abençoasse ali naquele momento. Ele queria era conhecer quem era Jesus. Sabe por que tem crentes que não são abençoados? Porque eles querem muito mais do que conhecer Jesus. Eles querem que Jesus o conheça e o abençoe. E não é por aí. Primeiro eu tenho que querer conhecer quem é Jesus na minha vida. Primeiro eu tenho que querer conhecer quem é esse Jesus. Esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que batiza e leva para o céu. Se eu entro na igreja com o único intuito de que Ele me veja, que Ele me enxergue, eu vou sair daqui frustrado. Ele subiu na figueira e Ele não fez um alarde, e a Bíblia não diz que Ele gritou: "Oh Jesus, olha aqui para mim", Jesus não. A Bíblia diz, vamos lá, e correndo diante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Aqui eu tenho outro ensinamento tremendo para você. Saiba aonde Jesus está e você será uma bênção. Sabe o que ele sabia, pastor? Ele sabia que ele era pequeno, mas principalmente ele sabia onde Jesus passava. Sabia onde Jesus estava. Quem sabe aonde Jesus está, sabe onde procurar socorro. Vou dizer novamente, porque você podia ter dado um glória a Deus. Quem sabe aonde Jesus está, sabe aonde buscar refúgio. Aleluia, você pode adorar Jesus comigo? Tem pessoas que buscam socorro, subterfúgios em lugares errados. Se machucam, se ferem. Mas Zaqueu sabia, não, eu vou fazer o seguinte:
eu vou para tal lugar, porque eu sei que Jesus vai passar lá. Sabe por que você entrou aqui hoje, amado? Sabe por que você ainda, tendo outras opções para ir hoje à noite, você disse, eu vou ao culto, porque você sabe que Jesus vai passar aqui nessa noite. Vou dizer novamente, você veio ao culto hoje, porque você sabe que não só Ele vai passar por aqui, como você sabe que Ele está aqui nessa noite. Quem tem essa certeza, levante a mão e faça barulho de crente. Eu vou passar lá, mas eu sei que Ele passa lá. Ei, diga para o teu vizinho que está com problema, vamos na minha igreja, porque Jesus passa lá. É isso que nós precisamos para termos uma igreja cheia da presença e de pessoas. É eu anunciar que aonde eu vou, Jesus passa neste lugar. E ele disse, eu vou subir nesta figueira e vou ficar observando, porque eu sei que Jesus passa por aqui. Irmão, deixa eu lhe dizer, não se deixe levar por movimentos. E aqui eu quero dar um conselho que eu aprendi com a minha finada avó. Nem tudo que reluz é ouro. Não é todo lugar, e Jesus disse isso, que vão estar falando em nome dele, que ele vai passar lá. Mas ele disse, não, eu vou subir nessa figueira e vou ficar quietinho aqui. E assim ele o fez. E disse, quando ele passar lá, eu já vou estar pronto para vê-lo. Não é, deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu sinto o altar pegando fogo aqui. Crente não vive de coincidência, crente vive de provisão de Deus. Crente não vive de coincidência, crente vive de projeto de Deus. Sabe, deixe-lhe dizer uma coisa, hoje, nesta noite de domingo, neste dia especial, o Senhor já sabia que tu estarias aqui, e Ele disse, eu preciso passar lá, porque tem uma serva, tem um servo, que quer ouvir a minha voz. Aleluia. E Ele diz assim, e correu adiante. Imagine você que nós estamos falando do Oriente Médio. Nós não estamos falando de uma região, pastor, da Europa fresquinha, de 18, 17 graus Celsius, não. Nós estamos falando de um lugar hóspede, que é o Oriente Médio, onde bate 40 graus fácil. Agora ele não olhou para a temperatura e disse, eu vou correr. Vou suar, vou me cansar, mas todo o sacrifício que eu fizer, se eu ver Jesus, já está valendo a pena. Você está entendendo o negócio? Irmão, tudo que você fizer em prol de ver Jesus, vai valer a pena para a sua vida. Tudo que você fizer em prol de se aproximar de Deus, vai valer a pena. Ah, mas tem culto hoje, é cansativo, eu estou cansado. Vai, Deus vai te honrar. Ah, mas hoje eu tenho isso. Vai, e Deus vai te honrar. Sabe por quê? Porque Ele não te deixa desamparado. Mas vamos avançando aqui. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa. Tem duas verdades, pode deixar o texto aí para mim na tela. Quando Jesus chegou àquele lugar, não diz que era em algum lugar, diz que era aquele lugar. Sabe por quê? Era um lugar definido. Às vezes você está achando que Jesus vai te encontrar em qualquer lugar. Não, Ele já marcou o lugar exato onde Ele vai falar com você. Depois a Bíblia diz assim, olhando para cima, viu ele. Quem falou com ele que Zaqueu estava ali? Só que ele olhou para cima e viu Zaqueu. Não precisou ninguém falar. Sabe por quê? Deus manda te dizer, eu sei aonde você está. Não, deixa eu dizer novamente que ficou gostoso. Eu sei aonde você está. Mas não é só isso que ele sabe. Quando ele chega ali, ele diz assim,
Ele olha para cima, vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quem foi que falou com Jesus que o nome dele era Zaqueu? Quem foi? Quem que mandou o bilhetinho, pastor Hudson, falando: Zaqueu está em tal lugar em cima da árvore? Ninguém. Só que a gente se esquece que o Deus que nós servimos sabe o nosso nome. Eu vim hoje como um profeta de Deus te dizer: não te desespere, Ele sabe o teu nome, Ele sabe a rua que você mora, Ele sabe o número da sua casa e consequentemente Ele sabe o que você está enfrentando, e hoje Ele está te chamando pelo teu nome e te dizendo: descansa. Eu imagino o susto que ele levou, eu imagino, pastor Hudson, o choque que Zaqueu levou na hora. Falou: gente, quem falou meu nome para ele? Porque quando eu chamo alguém pelo nome, no mínimo, eu conheço essa pessoa. No mínimo, eu já tenho que ter ouvido falar dela, alguma coisa já aconteceu entre nós, porque não tem como eu sair na rua chamando as pessoas pelo nome, pastor Hudson. Eu só chamo pelo nome aquele que eu conheço. Eu só chamo pelo nome aquele que eu sei o nome dele. Jesus não chuta nome de ninguém não, Ele conhece. Sabe o que Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite? Eu sei quem é você. Sabe, você entrou aqui hoje machucada, triste, pensando em parar, e Ele está te dizendo: eu vim hoje falar que eu sei o teu nome, e te dizer: continua. E Ele disse assim: Zaqueu, desce depressa. E aqui eu tenho um outro ensinamento. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que tem time, tem tempo para ser feito. Tem coisas na nossa vida, minha irmã, que Jesus não tem pressa. Você sabia disso? Tem coisas na nossa vida, pastor Hudson, que é gradual. Jesus não está com pressa. Só que tem coisas na nossa vida que Ele também tem urgência. Perceba que quando Zaqueu vai até a figueira, ele vai correndo, diga correndo. Agora ele vira para Zaqueu e diz assim: desce devagar, é isso que está escrito? Desce depressa. Eu não sei com quem o Senhor está falando aqui hoje, mas Ele manda te dizer: eu tenho pressa na tua vida. Jovem, o Senhor te livrou da morte. Ele está lhe dizendo: eu tenho pressa em operar na tua vida. Desce depressa, para depressa, larga depressa, abandona depressa, porque eu quero hoje pousar dentro da tua casa. Tem crente, aleluia, eu sinto a presença de Jesus aqui. Tem crente que ele vive o beijinho do beija-flor, irmã Cássia. Ele vem no evangelho, pastor Hudson, dá um beijinho, ó. Ele vem no culto, hoje Jesus já falou com ele. Jesus já falou dentro dele, mas ele ainda está devagar. Mas Jesus nesta noite de domingo está lhe dizendo: minha irmã, meu irmão jovem, larga este pecado depressa, larga o vício depressa, larga o que você está fazendo depressa. E ele diz assim: eu quero hoje pousar na tua casa. Olha que coisa, irmãos. Jesus não quis hospedar em um hotel. Jesus não quis pousar em um outro lugar. Jesus sabia que aquela decisão dele geraria uma crítica imensa. Mas ele diz: mais importante do que o que vão falar é eu dormir na tua casa, é eu estar perto de você. Tenha pressa de abandonar o pecado. Tenha pressa de mudar de vida. Tenha pressa para aceitar a Jesus.
Tenha pressa de entregar nas mãos do Senhor tudo que é teu. Sabe por quê? Porque o dia em que você aceitar isso, Ele vai visitar você de uma forma diferente. E quando, e apressando-se, desceu e recebeu ele com alegria. Sabe por que eu me emociono em dizer isso? É porque Zaqueu não esperava aquilo, mas quando Jesus disse, eu te quero, ele sentiu alegria. Eu não posso entrar num culto como esse e não ter a alegria da salvação. Imagine você que nós estamos pensando que às vezes alguém tem que nos instigar, nos emocionar para sentir a vontade de dar glória. Não, irmão, eu posso falar com você uma coisa: o meu coração hoje já está alegre, porque ele já entrou na minha vida. Zaqueu ficou feliz demais e recebeu ele com alegria. Júbilo quer dizer alegria. Ele disse, Jesus, eu não sou digno, mas se o Senhor quer, eu recebo o Senhor na minha casa com o meu coração aberto. Sabe o que está nos faltando? É essa alegria. Porque problema, cá para nós, todos temos. Todos nós temos. O pastor Alisson tem, o pastor Hudson tem, os demais companheiros têm. Mas sabe o que nos faz pregar? Não é porque nenhum daqui tem uma super capa de super-homem, não. Todos nós temos falhas, defeitos e problemas. Mas tem uma coisa que o diabo não tira de nós: esse júbilo de ter Jesus na nossa vida. Quando eu lembro que eu não era ninguém, e Ele me escolheu e disse, eu vou pousar na tua casa, viu? Eu sinto alegria e dá vontade de dizer glórias ao Senhor. Quem aqui sente essa alegria? Vamos adorar a Ele por um instante. Aí onde você está, comece a ser grato a Ele, a essa alegria, porque Ele escolheu pousar na tua casa, e você hoje o recebe alegremente. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Você está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? É a alegria, Ele dizendo, eu tenho lugar de morar, de pousar. É a tua casa, é o teu coração. Agora, se você sente isso, fala em língua estranha agora. Dê o teu melhor glória a Deus, a tua aleluia. Libera as glórias que você trouxe para Jesus. Hoje eu quero me hospedar, não é no Ibis, não é no Copacabana Palace, não. Hoje eu vou entrar é na tua casa. Aleluia, aleluia. Aí quando ele chega e se hospeda na casa de Zaqueu, Zaqueu diz assim, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade de todos os meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E disse Jesus, hoje veio salvação nesta casa. Aqui vai doer, vai ser pesado, mas como pastor nesta igreja eu tenho que ser fiel à palavra que o Senhor me coloca. Sabe o que nós percebemos aqui, pastor Hudson? Zaqueu recebeu Jesus, Jesus recebeu Zaqueu, e a partir daquele dia houve uma transformação no comportamento de Zaqueu. Zaqueu disse, olha, eu não sei se eu prejudiquei alguém, eu sei que isso eu não quero mais para a minha vida, eu vou restituir a eles, vou dar 4 vezes mais, porque esses bens materiais para mim pouco importa. Hoje eu tenho Jesus na minha vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, com todo respeito e carinho e amor de pastor que eu tenho já pelos irmãos. Quando Jesus entra em nós, alguma coisa diferente tem que acontecer. Eu não posso coabitar com a ideia de que eu sou cristão, de que Jesus está em mim e eu estou nele,
e ainda assim, nada de diferente acontece no meu comportamento. Eu preciso mudar. Eu preciso passar a ter uma nova atitude, um novo comportamento diante das atitudes pretéritas que eu tinha, das atitudes antigas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus manda lhe dizer: eu vou te mudar por dentro e por fora. Eu vou te transformar por dentro e por fora. Sabe o que Zaqueu estava dizendo, pastor Hudson? Se o problema que essa sociedade tem contra mim é o cargo que eu exerço, eu estou abandonando ele agora, porque para mim muito mais vale servir a Cristo. Estamos dispostos a largar alguma coisa para servir a Cristo? E aí eu tenho uma palavra profética: Ele vai te dar muito mais nessa vida, e muito mais Ele lhe dará no dia do arrebatamento, quando Ele vier nos buscar. Automaticamente Zaqueu se desprende das coisas deste mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: as coisas do mundo são âncoras grandiosas e pesadíssimas, que nos impede de viver o melhor de Cristo na nossa vida. As coisas do mundo são uma âncora pesadíssima, que nos impede de usufruir da benécia que é ter Jesus na nossa casa. E eu quero lhe dizer uma coisa: mais vale ter Jesus na nossa vida do que 1 milhão de riquezas, porque com Jesus na nossa vida, nós vamos alcançar o céu de glória. Então o Senhor está dizendo, pastor, que eu preciso abandonar a minha vida secular? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou te dizendo é que você precisa abandonar aquilo que te atrapalha a servir a Deus. E quem vai delinear isso? Não é o pastor Alisson, não é o pastor Hudson, é a Bíblia. Eu trago para vós não algo novo, mas a mesma palavra que o Senhor nos exorta, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Abandona aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome a cada dia a tua cruz e me segue. E eu vou te falar, com Jesus não tem como dar errado, com Jesus não tem como falhar. E eu vou dizer mais: você recebe? Levante a mão. Quem tem Jesus não precisa de plano B, porque o plano A nunca falha. Quem tem Jesus não precisa de segunda opção, porque a primeira nunca vai falhar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, que eu quero orar com os irmãos.